Olá, meus amores, hoje inicia nosso terceiro bimestre, tá? De matemática, né? E nós vamos começar, gente, falando sobre os números racionais expressos na forma decimal. Meus amores, já é um conteúdo do nosso novo livro, só que como ainda não chegou, então vocês vão prestar atenção na explicação do vídeo e vocês vão pegar a atividade que a tia fez, tá? E colocou na área de atividades, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre os números racionais expressos na forma decimal. Ai, gente, quando o livro chegar, vocês já vão saber, né, como fazer as atividades. Aí, quando chegar, vocês realizam as atividades do livro, tá bom? Só pra gente não se atrasar, tá? Então, vamos lá. Então, meus amores, os números decimais, né, os números racionais na forma decimal, nada mais, nada menos do que um número com vírgula, tá bom? Então, ó, tá vendo, ó, a vírgulazinha aqui, e o número que tiver antes da vírgula, ele é considerado a parte inteira do número, tá bom? E o que tem depois da vírgula é a parte decimal do número, tá? Então, a parte inteira é o maior valor do número, tá? E a parte decimal é o menor valor do número. É a parte que vale menos do número, tá bom? Então, meus amores, agora nós vamos entender melhor com essa tabela. Essa tabela ajuda a gente a resolver todas as questões, tá? E também a gente entender melhor. Por que eu falei sobre parte inteira, parte decimal? Exatamente por conta disso daqui, porque ela divide a tabela em dois, tá vendo? Então, ó, a divisão, tá vendo essa linha mais escura? Seria a vírgula, tá? Então, é que separa. Aí eu trouxe um númerozinho aqui para dar como exemplo. Então, ó, tudo que estiver antes da vírgula, a gente vai colocar, ó, aqui, tá vendo? Antes dessa divisão aqui. E tudo que estiver depois da vírgula, a gente coloca aqui, ó. Tá vendo? Aí, aproveitando, vamos também aprender como que se escreve por extenso, tá? Então, vamos lá, ó. O número a gente dividiu aqui na tabelinha, né? O que facilita a gente. Então, ó, eu sei que aqui, ó, eu tenho 3 unidades. Aí, a gente escreve 3 unidades, tá? Aí, ó, 0 décimos e 5 centésimos. Aí, aqui que a gente coloca e 5 centésimos, porque 0 não vale de nada, né? Então, a gente vai colocar 5 centésimos. Centésimos. E assim vocês vão fazer sucessivamente com os outros números, tá bom? Sempre nós vamos separar, né, aqui, ó, parte inteira e parte decimal. É importante a gente saber disso, tá? Pra gente também colocar certinho na tabela, tá bom? Então, sempre que todos os números estiver antes da vírgula, a gente vai colocar nessa partezinha. Tudo que estiver depois da vírgula, a gente vai colocar na parte decimal, tá bom? Então, essa partezinha é como se fosse a vírgula, tá vendo? Essa linhazinha aqui. Então, é muito importante a gente saber disso, tá? Aí, meus amores, vamos escrever por extenso mais um número pra gente treinar e fixar isso daí bonitinho, tá bom? Então, ó, trouxe um número maior, tá? Pra gente treinar, tá? E não ficar nenhuma dúvida. Então, como eu disse, né? Antes da vírgula, a gente vai colocar tudo na parte inteira. E a gente começa sempre de trás pra frente, tá bom? Ó, 123. A gente vai começar pelo 3. Tá vendo, ó? 3, 2, 1. Depois da vírgula, a gente coloca na parte decimal, tá? E a gente começa pelo primeiro, tá? E depois os depois, tá bom? E cada um na sua casinha, tá? Então, como que a gente vai escrever por extenso? Ó, 123. Aí, gente, ó, um macete pra gente escrever por extenso. A gente sempre vai colocar o número e vamos colocar, ó, aonde ele parou, tá bom? Antes da vírgula e depois da vírgula, tá? Ó, vamos colocar aqui, ó, 123 unidades. Aí é onde ele parou, tá vendo? Unidades
e, que aí é a vírgula, 27 centésimos. Por exemplo, se não tivesse 7, se fosse só o 2, seria 123 unidades e 2 décimos. Se tivesse 23, é outro número aqui, seria 123 unidades e, vamos supor, 270, tivesse o zerinho aqui, milésimos, entendeu? Sempre aonde parou será o que a gente será a classificação dele, tá? Aí, então, e 27 centésimos. Então, é assim que a gente escreve por extenso, tá bom, meus amores? Então, meus amores, no conteúdo, né, de números racionais na expressão decimal, nós também vamos aprender a decomposição, né, desse número com o valor relativo, tá? Então, como que a gente decompõe, né? Então, eu trouxe a tabela para ficar mais fácil de a gente decompor no valor relativo. Como é mais fácil, gente? A gente vai separar os numerozinhos nos seus lugares, porque fica mais fácil pra gente trabalhar e a gente responder o nosso valor relativo, tá? Então, como eu havia falado, a vírgulazinha, ó, como se fosse essa linha aqui, tá vendo? Então, tudo que tiver antes da vírgula, a gente vai colocar aqui, ó. Então, é o 2, o 5, cada um na sua casinha, tá? E depois da vírgula, a gente coloca aqui, ó. 4, 0, 1, tá vendo? Aí, agora a gente vai falar da decomposição do valor. Então, a gente fala assim, ó. Temos 5 dezenas, 2 unidades, temos 4 décimos, 0 centésimos, e 1 milésimo. É assim, gente, simples. A decomposição do valor relativo é só a gente, ó, separar. Tá vendo? Ó, temos 5 dezenas, 2 unidades, 4 décimos, 0 centésimos e 1 milésimo. Com a tabela fica mais fácil, perceberam? Então, essa é a decomposição do valor relativo. Tá bom? Agora nós vamos aprender do valor absoluto. Do valor absoluto, gente, é mais fácil, tá? A gente nem precisaria da tabela. É bem fácil. Mas aí eu também deixei a tabela aqui pra gente treinar, né, como colocar os números na tabela, tá? Então, vamos fazer com esse númerozinho também, colocar na tabela, tá? Então, antes da vírgula, a gente coloca na parte inteira. Depois da vírgula, a gente coloca na parte decimal, tá bom? Aqui, gente, ó, a decomposição do valor absoluto é bem simples, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 1, aqui é 110, mais 4. Por que a gente vai colocar 10? Não vai contar com o 2. Porque o 2 está depois da vírgula. Nós temos a vírgula. Então, nós vamos fazer, ó, antes da vírgula. Vamos, por exemplo, esquecer, né? Enquanto a gente está fazendo antes da vírgula. Aí, depois da vírgula, aí chegamos no número da vírgula, né? Aí a gente vai colocar um zerinho, a vírgula e o 2. O 0 significa que tem um número antes da vírgula, tá bom? E o 2, né, representa o 2, tá? Se tivesse, por exemplo, um número aqui no meio, o que a gente ia fazer? Aí, gente, ó, a gente ia colocar, em vez do 1 aqui, do 2 aqui, a gente coloca o 1, né? Aí a gente vai colocar mais 0, tá? Significando que tem número antes, tá? Aí a gente vai colocar outro 0 e o 2. Esse 0 fosse como se fosse representando o número que tem antes do 2, tá? Falando que também tem outro número depois. Agora, meus números, nós vamos falar sobre a representação decimal das frações, tá? Então, se nós tivermos uma fração e a gente querer transformar em uma representação decimal, como que a gente vai fazer? O que a gente faz? A gente pega o numerador e divide pelo denominador.
Só que não tem como, né? 1 dividir por 5, o que a gente faz? A gente acrescenta um zerinho aqui, uma vírgula, e a gente ganha o direito a o quê? A um zero aqui, que fica 10. 10 dividido por 5, 2. Não sobra nada. Aí essa é a representação decimal, ó, 0,2, tá? Essa é a representação decimal da fração 1/5, tá? 1/5 avos. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham entendido, tá? A explicação da matéria, com exemplos, tá? Eu realizando com vocês, tá bom? E esse é o nosso conteúdo de hoje, tá bom? As atividades estão na área de atividades, aqui na plataforma do Google Classroom, tá bom? Meus amores, até a próxima. Beijinhos!